Olá, meu amigo da terceira série do ensino médio, beleza demais? Vou fazer uma atividade do PET, volume 4, Associação Mista de Resistores, beleza? Aqui na página 77 do PET eu tenho uma explicação, um conteúdo. Você precisa identificar um circuito quando os resistores estão em paralelo, estão em série, e usar a lei de Ohm quando é o caso, dependendo do exercício. Quando eu vou para a página 78, eu tenho 3 atividades, sendo que a primeira atividade ela não tem desenhos, você precisa ler o enunciado, interpretá-lo e fazer um esquema. É aconselhável que faça isso antes de fazer as contas, ok? Para isso, então, eu vou usar aqui um quadro digital para que eu consiga fazer os meus rabiscos. Bom, vamos lá. Lendo aqui o enunciado, um circuito tem 3 resistores idênticos, 2 deles colocados em paralelo entre si e ligados em série com o terceiro resistor. Então, o que eu fiz? Eu peguei um simulador de computador e fiz este circuito. Você pode fazer no seu caderno ou até mesmo usar um próprio simulador de computador e fazer da forma que você achar mais simples. Eu resolvi colocar a associação em paralelo à minha direita. Tá? O importante é que esta associação em paralelo esteja em série com o terceiro resistor que eu coloquei aqui embaixo. Tá? Beleza. O enunciado também diz que existe uma fonte de tensão de 12 volts, eu coloquei aqui à esquerda, e a corrente elétrica que passa por esta fonte de tensão é de 5 mA. Tá? Eu tenho aqui o amperímetro que está fazendo a leitura aqui no circuito e me dando 5 mA. Por enquanto, eu não sei qual é o valor das resistências. Vou fingir que não sei, tá? Porque aqui, na verdade, no meu desenho já está dizendo. Mas como eu cheguei a este valor? Vamos lá. Entenda o seguinte. Para chegar a este valor, eu preciso estudar o circuito. Primeiro, eu preciso achar a resistência equivalente do circuito. Total, resistência equivalente total. Para isso, eu tenho que calcular a resistência equivalente, primeiro, dos resistores em paralelo. Como que faz isso? Você lembra que no PET 3, para calcular a resistência equivalente, você pegava 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante, dependendo da quantidade de resistores que você tem em paralelo. Neste caso, como eu tenho 2 resistores, eu só preciso usar uma álgebra legal aqui, que é simplesmente o produto dividido pela soma, porque eu tenho 2 resistores, fica mais fácil, né? Então, eu coloquei aqui, ó, resistência equivalente linha, porque é apenas a associação aqui em paralelo, é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, porque eu dei nomes de R1 e R2 para eles. Mas o importante para mim é a resistência equivalente total. Neste caso do exercício, a resistência equivalente total é a soma dos resistores em paralelo mais o resistor isolado, que eu chamei de R3. Ok? Mas vamos ao raciocínio principal aqui do exercício. Olha só, esse aqui. Ó. Todos os resistores são iguais. Então, eu não vou colocar R1, R2, R3. Eu vou colocar apenas R. Poderia colocar X como incógnita, mas eu decidi colocar R porque a gente está falando de resistor. Então, a resistência equivalente total vai ser R vezes R dividido por R mais R mais R. O que eu fiz aqui? Olha, reparem. Entre o colchete está a associação em paralelo, aquela álgebra que eu acabei de explicar, mais a resistência equivalente, mais a terceira resistência que eu chamei de R. Todos eles são R's porque são resistores com o mesmo valor. Lembrando, poderia colocar X aqui, mas eu estou colocando R porque eu já entendi a álgebra. Já entendi o esquema. Bom, agora eu preciso simplificar a equação. Bom, vou fazer o seguinte. Deixa eu redar para cá. Naquele caso ali, no primeiro caso, R vezes R é R ao quadrado. R mais R é 2R. Então, eu vou ter dentro do colchete, coloquei entre parênteses aqui, olha, R ao quadrado sobre 2R. Eu posso simplificar esta equação, na verdade, esta fração. Eu corto um R em cima, simplificando com R de baixo, vai ficar R sobre 2, ok? Entenderam o raciocínio aqui, né? Este R sobre 2, ele vem dessa simplificação aqui, ó. E este R aqui, esse terceiro R, é a terceira resistência. Então, eu somo R sobre 2 mais R.
Bom, sem fazer contas em calculadora, até mesmo papel, de cabeça eu já posso ter uma noção que é a seguinte: quando eu somar meio mais 1, dá 1,5. 1,5 é 3 sobre 2. Então, a resistência equivalente do meu circuito está aqui, olha, 3R sobre 2. Essa aqui é a resistência equivalente. Até agora, eu só achei uma equação. Eu achei uma relação das resistências apenas. Eu não sei o valor da resistência ainda, que é o que está pedindo. Como que eu acho o valor da resistência? Eu uso a lei de Ohm. Qual que é a lei de Ohm? Tensão elétrica é igual a R vezes corrente elétrica. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Essa é a lei de Ohm. Eu tenho os valores da tensão? Tenho, que já foi medida ali no início. Está aqui, olha. A tensão elétrica é 12 volts, ok? A resistência equivalente é 3R sobre 2, eu achei aqui em cima. E a corrente elétrica que passa pela bateria, neste caso, é 5 vezes 10 a menos 3 ampere, porque é 5 miliampere. Por que eu estou usando esses valores? Porque isso aqui eu considerei agora um circuito simples com apenas uma resistência equivalente. Ok? Então, se eu peguei as resistências, fiz a associação e achei a resistência equivalente total, a corrente elétrica que passa pela bateria, tem que ser a mesma corrente que passa pela resistência equivalente. Então, por isso que eu estou usando a lei de Ohm em cima dos resistores que eu calculei aqui. Bom, agora fazer contas. Bom, repare aqui na minha equação. O que eu fiz aqui? O R, na verdade, é incógnita. Ok? Eu não sei quanto vale o R ainda. Então, eu vou isolar esta parte da equação, 3R sobre 2, vou deixar isolado nesse lado aqui. Deixa eu ver se eu aumento aqui para ficar mais fácil de entender o raciocínio. Eu deixo isolado essa parte e a corrente elétrica estava multiplicando R sobre 2, aqui, ó, a corrente elétrica estava multiplicando R sobre 2, eu passo para o outro lado dividindo. Então vai ficar o seguinte, 3R sobre 2 é igual a 12 volts dividido por 5 miliampere. Mas, eu também, usando o raciocínio matemático, eu chego à seguinte conclusão. Eu vou multiplicar o denominador aqui por 3, multiplicar cruzado, né? 5 miliampere vezes 3 dá 15 vezes 10 a menos 3, e 12 volts vezes 2 dá 24 volts. Então, a minha resistência individualmente ali é igual a 24 sobre 15 vezes 10 a menos 3. Tá? Aqui, gente, eu estou colocando entre parênteses o meu expoente, porque o meu aplicativo aqui de quadro, ele não me permite fazer o expoente. Então, eu coloquei parênteses, mas vocês devem estar entendendo aí, né? Eu espero que sim. Então, quando eu faço aqui a divisão de 24 dividido por 15 vezes 10 a menos 3, eu vou achar 1.600 ohms, já que eu estou calculando a resistência em 1.600 ohms. Bom, o importante do exercício é entender o raciocínio. E 1.600 ohms, para mim achar em quilo-ohms, que é o que está pedindo, é só dividir por 1.000. 1.600 ohms é 1,6 quilo-ohms, tá? Eu divido por 1.000. Esta questão também de prefixos de unidades também foi vista no volume 1 do PET de Física. Então, eu posso estar sendo um pouco rápido na minha explicação aqui, mas é porque é um conteúdo acumulativo. Se você não entendeu boa parte do que eu expliquei aqui, é porque você talvez precise voltar um pouco mais na matéria. Eu falei de prefixos aqui, eu falei de associação de resistores, que está no volume 3. São vários conteúdos que são cumulativos, mas se você entendeu, ótimo. A resposta correta, então, vai ser letra D, ok? Deixa eu pegar aqui o pincel. Essa aqui é a resposta correta, letra D. 1,6 kΩ. E só para finalizar aqui a nossa atividade, eu coloquei aqui embaixo uma imagem de um amperímetro, na verdade é um multímetro, onde eu tenho vários medidores elétricos, e ele é digital, né? Esse multímetro aqui é digital. Existem os analógicos também. Quando eu usar um amperímetro, por exemplo, no meu circuito, eu posso desenhá-lo ele dessa forma, que é uma bolinha com um A no meio, A maiúsculo,
E neste caso do exercício, eu tenho um amperímetro aqui, ó, no simulador, representado apenas por esta peça, que é um retângulozinho, né? Mas aqui não é um desenho técnico. E quando eu tenho, por exemplo, um voltímetro, eu preciso colocar um V dentro de uma bolinha, por exemplo, para fazer a representação mais técnica. E se fosse um ohmímetro que mede resistência, eu coloco este símbolo aqui, que é o ômega. Tá? Ok. Eu vou voltar aqui para o meu simulador de computador para vocês entenderem uma coisa que eu achei muito interessante. Esse circuito, na verdade, que eu fiz no simulador, ele já está ligado direitinho aqui, não tem chave nenhuma aqui no meu simulador. E por incrível que pareça, existe corrente elétrica aqui. Por mais que vocês não vejam o movimento, né, porque as bolinhas azuis representam elétrons, mas elas estão tão devagar que a gente não percebe. Se eu ficasse aqui talvez durante 5 minutos, você veria que se você fixasse o olhar em alguma dessas bolinhas, você veria elas se movimentando. O que está acontecendo aqui é o seguinte: os valores do exercício, que é a tensão de 12 volts e uma corrente tão baixa, que me dá uma resistência tão alta, que é 1.600 ohms, inclusive é uma resistência alta, aliás. É uma resistência não comercial, né? Não é muito fácil de achar. Isso me dá como consequência uma corrente baixa. Para esse tipo de circuito, para que eu visse uma corrente realmente se movimentando aqui, eu teria que trocar a fonte para uma fonte maior. Eu vou fazer isso agora. Olha, eu vou pegar esta bateria, vou apagar ela e vou colocar uma fonte maior, uma fonte com uma tensão maior. Repare que a fonte que eu peguei aqui, ela já vem com quantos? Tá 10.000 volts aqui. Eu vou mudar para 12.000 volts, só para ficar proporcional à fonte de 12 volts. Vou colocar 12.000 volts para vocês verem a diferença aqui agora. Olha. Arrumar aqui o meu circuito. Ligar ele. Ok. Repare que quando eu mudei a fonte de 12 volts para 12.000 volts, aí sim eu consigo visualizar no meu simulador uma corrente elétrica. Isso é porque a resistência estava muito alta para uma corrente de 12 volts. Bom, mas isso é para o meu simulador, para nível de visualização, tá? Pode sim haver circuitos ou aparelhos que usem uma tensão muito baixa e uma resistência muito alta, e eles ainda funcionem. Depende da aplicação. Normalmente não vai ser para os casos de, por exemplo, ligar uma lâmpada, tá? Porque se a corrente for muito baixa para ligar uma lâmpada, por exemplo, possivelmente essa lâmpada não dará o brilho esperado, tá? Embora devemos lembrar que os LEDs, né? Os LEDs funcionam com uma corrente baixa, então é possível, né? É possível que a gente encontre circuitos que usem LEDs com correntes próximas da que a gente viu aqui, né? Por isso que o LED é bastante econômico. Então eu espero que você tenha entendido o exercício, tá? Eu tentei explicar da melhor forma possível aqui usando o simulador, mas o mais importante é realmente estudar. Continue estudando. Até a próxima e grande abraço a todos.